Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre os sistemas numéricos e a conversão entre as bases que a gente trabalha na eletrônica digital. Os sistemas numéricos mais conhecidos que a gente tem são o decimal, o binário e o hexadecimal. E ainda tem um outro sistema que é o sistema conhecido como octal. Entretanto, esse octal a gente não trabalha muito com ele, então vamos dar foco nesses três principais aqui. Primeiramente, o sistema decimal. O sistema decimal recebe esse nome porque ele possui aí 10 algarismos, que vão de 0 a 9. E são os que a gente trabalha cotidianamente para fazer toda e qualquer operação. Seja trabalhar com dinheiro, matemática, telefonema, é com esses 10 dígitos aqui, ou 10 algarismos, em que a gente faz todas as nossas operações diárias. Ele também é conhecido como sistema base 10, tá? E nessa disciplina a gente vai trabalhar, enquanto a gente estiver trabalhando com essa questão de bases numéricas e conversão entre bases, com essa forma de escrever os números. Então aqui eu tenho 456, base 10, informando qual a base numérica correspondente a esse número. Então a gente vai ter que indicar se é decimal, se é binário, se é hexadecimal. Outro ponto importante é que o sistema decimal ele é conhecido também como sistema de valor posicional. Isso quer dizer o quê? Que a posição de cada algarismo aqui tem um peso diferente, ou seja, ele tem um valor diferente. Então aqui mais à direita eu tenho minha unidade, menor peso, no meio dezena e a mais à esquerda a centena. Então isso aí indicando que onde o número aparecer ele vai ter um peso diferente. Então aqui a gente tem uma representação numérica do número decimal fracionário em que eu indico aí o peso de cada dígito, ou seja, de cada algarismo. Como eu estou tratando de sistema digital, eu posso dizer que cada número desse ele é um dígito. Então aqui eu tenho a decomposição desse número em cada posição referente, onde eu tenho aqui meu milhar, centena, dezena, a unidade e por aí vai. Iniciando os fracionários, desde que os expoentes são 0 e positivos, e aqui eu tenho expoentes negativos. Em qualquer número decimal, o número que tiver mais à direita, ele vai ser conhecido como o LSD, que isso aí vem do inglês, quer dizendo dígito menos significativo. Já o que tiver mais à direita, ele vai ser o dígito mais significativo. Em relação à quantidade de números que eu posso formar com n dígitos, isso daí eu posso verificar através dessa simples expressão. 10 elevado a n menos 1. Então, por exemplo, digamos que eu quero saber qual o maior número que eu posso formar com um número decimal de 2 dígitos. Então, aplicando essa expressão, eu tenho aqui o seguinte. Digamos que eu tenho n igual a 2, que são 2 dígitos. Aplicando na expressão, eu vou ter quem? 10 elevado a n menos 1. Então, isso aqui vai se tornar 10 elevado ao quadrado menos 1. Então, 10 ao quadrado é igual a 100 menos 1, que me dá 99. Então, com 2 dígitos, o maior número que eu posso formar é 99. Se eu for para 3 dígitos, então eu vou ter 10 elevado ao cubo menos 1. Então aqui eu vou ter 10 elevado ao cubo é 1000, menos 1, que vai me dar 999. Que é só um artifício matemático para a gente entender qual o maior valor que eu posso formar com a quantidade de dígitos fornecidas. Então, continuando, a gente entra no sistema binário. O sistema binário ele vai representar aí níveis de tensão, que é o que a máquina trabalha. Então, ele é representado somente pelos dois algarismos possíveis, que é 0
e 1. Como ele só tem dois valores possíveis, 0 ou 1, ele é conhecido como sistema de base 2. Então aqui embaixo a gente tem um gráfico representando tanto na forma de uma onda quadrada, como também aqui na forma de uma lâmpada ligada ou desligada, que é assim que a gente trabalha quando a gente for tratar lá diretamente no circuito. Quando for 0, que é esse espaço aqui, eu tenho que minha lâmpada está desligada. Quando for 1, quer dizer que o sistema está ligado. No número decimal, a gente tratava como dígito cada algarismo. Já em sistema decimal, já em sistema binário, a gente vai tratar como bit, ou seja, cada algarismo vai ser denominado como bit. Então, se eu tiver o seguinte número, 0, 1, 0, 1, base 2, eu tenho aqui que eu tenho 4 bits. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho o seguinte número binário. 1001, 110, que me dá aí base 2, então eu tenho 7 bits. Semelhante ao que a gente viu no sistema decimal, eu tenho que ele também é um número de valor, é um sistema de valor posicional. Quanto mais à direita, mais significativo, maior o peso que esse bit representa. Quanto mais à direita, menor o valor posicional dele. Então ele vai ser aqui o bit menos significativo. E aqui o mais significativo. Em relação à contagem, a gente também tem uma formulinha semelhante, só que aqui no caso é 2 elevado a n menos 1. Lá no decimal era 10 elevado a n. Então aqui, como a base é diferente, também muda. Então, por exemplo, se eu tiver um número binário com 4 bits, qual vai ser o maior valor possível que eu vou conseguir montar com esses 4 bits? Então eu vou ter aqui 2 elevado a 4 menos 1. Então, 2 elevado a 4 vai me dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 menos 1. Isso aqui dá igual a 16 menos 1, que me dá um valor 15 base 10. Isso aqui, no caso, é indicando já a conversão direta em base decimal que a gente trabalha. Então, um número de 4 bits, o maior valor possível, então, o de 4 bits seria 1, 1, 1 e 1, base 2. Então, aqui eu tenho o maior valor possível para um número de 4 bits. Para um número binário de 2 bits, em que eu tenho 1 e 1, maiores valores possíveis, eu tenho que esse maior valor possível vai ser 2 ao quadrado menos 1, 4 menos 1, e eu tenho aqui 3, base 10. Isso aqui também serve para converter, mas não é o do momento, quando eu estou tratando com números em binário, em que todos os bits são iguais a 1. Tá? Continuando, a gente tem aqui uma tabela de equivalência entre números decimais e números binários. Então a gente vê que o número 9 equivale a 1001 em binário. E aí a gente tem esse primeiro contato com a conversão. Entrando no último sistema que a gente vai trabalhar, que é o hexadecimal, eu tenho o seguinte. Hexadecimal é uma base que trabalha com 16 algarismos, tá? Conhecida também como base 16. Ela vai possuir os mesmos algarismos de 0 a 9 da nossa base decimal, mas aí agora possui também as letras de A a F, sendo que cada letra dessa tem um peso correspondente em decimal, como eu tenho nesse setor da tabela, certo? Entretanto, vale salientar que o número 10 em decimal é diferente do número 10 em hexadecimal, como pode-se perceber nessa linha da tabela. Então, no caso, 1, 0 em hexa equivale a 16 em decimal. Então, por isso que a gente tem que indicar qual a base do número que a gente vai estar trabalhando. Entrando aqui em conversão entre bases, a gente vai aprender como é que eu vou converter de base binária,
de binário para decimal e vice-versa, de decimal para hexa e vice-versa, e de hexa para binário e vice-versa. Isso aqui é importante quando a gente estiver trabalhando e entender como é que se trata dentro de um computador, dentro de um microcontrolador, como é que essa informação se comunica. Então aqui a primeira parte eu tenho de binário para decimal. Então aqui eu tenho o número binário 101 base 2, qual é o valor dele correspondente em decimal? Essa conversão a gente trabalha com expressões dessa forma aqui, embaixo, que é o que a gente chama de soma de potências. E ela vai ter essa estrutura sempre que a gente for converter de alguma base para a base decimal. Então aqui a gente tem o quê? Primeira coisa que a gente vai avaliar. Esse número binário ele tem 3 bits. Ok? Então isso serve para eu saber qual vai ser o maior expoente nessa minha expressão. Sempre que eu estiver tratando de números inteiros, o expoente começa em um determinado valor e vai diminuindo a cada número até 0. Então aqui eu tenho 3 bits, então eu vou chamar n meu maior expoente, 3 menos 1 igual a 2. Então o meu maior expoente para essa conversão é igual a 2, que aparece aqui. O número que vai ser elevado é sempre a base em que eu estou trabalhando no momento. Então aqui eu tenho base 2 e eu tenho então aí a base também 2. Então esse número, estruturando ele, eu tenho aqui na tabela 101. Então eu vou ter 2 elevado ao quadrado, porque o 2 é a minha maior potência. Aí eu, me movimentando para a direita, reduzo 1. Então aqui eu vou ficar com 1, menos 1, aqui eu vou ter 0. Então eu vou ter essa multiplicação dessa forma. 1 vezes 2 ao quadrado vai me dar 4. Isso daqui me dá 0. E 1 vezes 2 elevado a 0 vai me dar 1. Então 4 mais 1, eu tenho 5 em decimal. Esse outro aqui, eu tenho já 4 bits. Então meu maior valor do expoente é 4 menos 1, que me dá igual a 3. Então aqui confere. E em todos os bits tem valor alto. Então aqui eu vou ter, montando a estrutura, 1 vezes 2, que é a base em que eu estou trabalhando, elevado ao cubo, que é o meu maior expoente. E aí eu continuo, mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Então isso aqui vai ficar igual a 8. Aqui embaixo eu vou ter 4, 2 e 1, que me dá 15 elevado a 10. Outra forma de fazer essa conversão a gente viu agora há pouco, que é utilizando a seguinte expressão, 2 elevado a n menos 1. Por quê? Essa expressão eu só posso utilizar quando todos os bits estiverem em nível alto. Então aqui eu tenho 2 elevado a 4 menos 1, que vai me dar 15 base 10, que equivale ao valor que a gente fez a conversão pelo método da soma de potência. Então aqui eu tenho, seguir o mesmo procedimento. Esse daqui vou fazer passo a passo com vocês. Então aqui vai ficar da seguinte forma. O valor é 1001, 110 base 2 para a base 10. Então, primeira coisa que a gente faz, quantos bits tem esse número? Então aqui tem 3 mais 4. Então aqui eu tenho 7 bits. Meu maior expoente vai ser quem? 7 menos 1 igual a 6. Vamos montar a expressão. Começando do valor mais à esquerda. Eu vou ficar com 1 vezes a base que eu estou trabalhando, 2, elevado ao meu maior expoente, 6. Mais 6 vezes, mais 0 vezes 2, que é a estrutura, por que 0? Porque o número aqui, ó, seguindo à direita, é elevado a 5. Isso aqui sempre vai subtraindo menos 1.
mais 0 vezes 2 à quarta, mais 1 vezes 2 ao cubo, 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 a 1, e finalizando, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Tá? Então aqui, ó, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Então tá todos os bits do meu número em binário. Resolvendo essa expressão, eu tenho aqui 0 multiplicado por qualquer coisa, vai dar 0. Então eu já elimino esses 3. Então eu vou ter 1 vezes 2 elevado à sexta, eu vou ter que é igual a 64. Mais 1 vezes 2 ao cubo, 8. Mais 1 vezes 2 ao quadrado, 4. Mais 1 vezes 2 elevado a 1, 2. Então aqui eu vou ficar com 64 mais 8, 72. 72 com 4, 76. 76 com 2, 78, base 10. Então aqui é a estrutura que a gente precisa para converter o número de binário para decimal. Então aqui, ó, confere o resultado e está toda a estrutura que eu acabei de fazer com vocês. Continuando. Então aqui a gente chega na parte em que eu vou trabalhar com conversão de binário em fração, ou binário fracionário, para o correspondente em decimal. Então esse valor, a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Entretanto, quando eu chegar no valor fracionário, a diferença é que meu expoente vai continuar diminuindo a menos 1. Então aqui eu tenho... Vou primeiro trabalhar com a parte inteira. Então aqui eu tenho n igual a 2 menos 1. Meu maior expoente igual a 1. Confere. Então eu vou fazer 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Isso daqui é o que a gente chama da parte inteira. Continuando, chegando na parte fracionária, que está depois da vírgula, que é essa parcela aqui, fracionária. Então eu vou ter que o meu expoente vai diminuir menos 1 para cada bit. Então aqui eu tenho 2 bits depois da vírgula, o meu menor bit aqui tem que ser elevado a menos 2. Então vai pegar 1 menos 1 mais 1 vezes menos 2. Então aqui a gente vai ter o seguinte, isso aqui vai dar 0, então eu vou ter 2 mais 2 elevado a menos 1 vai me dar 0,5 mais 2 elevado a menos 2 me dá 0,25. Então esse número aqui vai ficar 2,75 base 10. Ok? Então, continuando, a gente já tem agora esse outro valor aqui, que eu vou fazer também vocês passo a passo. Então, aqui eu vou ter 100,110 base 2 para a base em decimal. Então, o primeiro passo, separar parte inteira e parte fracionária. Na parte inteira, o meu maior expoente vai ser quem? N igual a 3 bits da parte inteira, menos 1, igual a 2. Na minha parte fracionária, o meu menor bit vai até menos 3, porque são 3 bits depois da vírgula. Então, montando a equação, eu vou ter 1 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Então, aqui é a minha parte inteira. Então, continuando, mais... Aí eu venho, depois da vírgula,
1 vezes 2, aqui era 0, menos 1, menos 1. Mais 1 vezes 2, aqui é menos 1, menos 1 com menos 1 vai me dar menos 2. E o último bit à direita, 0 vezes 2 elevado a menos 2 com menos 1, menos 3. Então, resolvendo essa equação, eu tenho o quê? 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Vai me restar 1 vezes 2 ao quadrado, então eu vou ter 4, mais 1 vezes 2 é menos 1, 0,5, mais 1 vezes 2 é menos 2, 0,25. Então, isso aqui vai me dar 4,75 base 10. Então, no momento, vou finalizar essa primeira parte de conversões aqui. No próximo vídeo, a gente vai tratar de fazer a conversão do inverso, de decimal para binário.